Olá, moçada do bem, aqui é o Lucas Teixeira e o nosso curso de Reiki, a Terapia Real, já começou. Inclusive, se você quiser se inscrever, a qualquer momento você pode entrar no site e verificar a inscrição por lá, ok? Agora vamos dar continuidade às lições de O Mestre e Aprendiz. E aí, o que aconteceu? Depois disso, que eu recebi a mensagem, né, que eu não tenho medo, eu fui conversar com a vovó. E ela já logo mandou assim, na lata, direto. Você está na lição de Xangô, você precisa resolver o seu processo com o relacionamento com o vosso pai. Aí as lágrimas rolaram, porque o meu processo realmente era com o pai, a gente brigava, se xingava dentro de casa, tava um fuzuê. E tava bem difícil. Porque os meus pais já eram separados, e aí meu pai voltou para casa na época, porque ele largou a outra família lá, porque não deu certo. E a minha irmã já tinha saído de casa, então meu pai ficou no quarto da minha irmã. Mas imagina, minha mãe e meu pai na mesma casa, e era aquela guerra, e eu ficava no meio, do lado da minha mãe, depois do lado do meu pai, tentava conciliar, e no fim eu fiquei contra meu pai, e aí tinha uma guerra entre a gente. Nossa, era muito difícil, vocês não fazem ideia, tinha uma energia assim horrível, de embates energéticos, né? E eu, médio, vocês já viram, né? Então fica complicado. Aí, quando ela falou isso, eu chorei, né? Mas depois respirei, me compus. E aí vem mais uma lição. Se eu fosse do grupo do mimimi, eu ia ficar lá chorando na frente da vovó. E depois ia xingar meu pai e falar: não, vó, ele tá errado, eu tô certo, não sei o quê, como muitos fazem. Mas, não, eu já sabia da autorresponsabilidade que a egrégora tinha ensinado. E se ela disse que é minha lição, não vou questionar a minha lição, vou assumir essa autorresponsabilidade sem medo, vamos em frente, é isso que tem que fazer, esse é o caminho certo. E ela me disse, aí eu perguntei, né, e aí, como é que eu faço para trabalhar esse processo? Ela falou assim, vai até seu pai e diz assim, eu te amo, e sai correndo. Só isso. E deu aquela risadinha dela, né? E eu assim, como se fosse muito fácil a gente fazer, né, as coisinhas. E aí eu ri, né? Eu falei com ela, mas só isso, vó. E assim, gente, as coisas que têm que ser feitas nunca são fáceis. Pode parecer simples, mas nunca são fáceis, né? Mas se fosse fácil, seria lição, né? Eu aceitei esse desafio, me comprometi, fui lá e fiz essa mudança. E, gente, foi mágico. A primeira vez que eu disse eu te amo pro meu pai foi como se eu tivesse quebrado uma montanha com uma gota d'água, sabe? Então eu quebrei aquilo. Na época, assim, eu falei eu te amo e saí correndo. Ele nem teve reação, nem vi a reação também. Eu fui embora também, suando frio, coração a mil, e foi. Mas consegui. E depois disso foi ficando mais fácil falar, né, isso pra ele, e aos poucos ele foi sabendo também. E, gente, hoje em dia ele é uma pessoa completamente diferente. E agora eu vou falar um pouco da minha base familiar. Olha, quando eu comecei, eu não tinha estrutura familiar nenhuma. Processo financeiro muito forte, processo de relacionamentos, enfim, nenhuma base. Conforme eu fui buscando meu caminho espiritual, isso que a vovó fala é muito verdade. Conforme você muda sua linha de antepassados e descendentes também, sua linha da família, ela é estruturada, ela é edificada, sabe? E hoje a minha família, ela tá muito mais estruturada. Com certeza vai melhorar muito mais, mas assim, tá no nível equilibrado, sabe? Tá no nível bom. É um nível que agora é só a mais, né? Antes estava no negativo, agora já equilibrou. Então, eu realmente sou a prova viva disso. Eu fui mudando, a minha família foi mudando junto, né? E aí, claro, eles não iriam dizer que fui eu. E também, eu acredito que é um conjunto, né? Mas eu acredito nisso que a vovó fala, porque eu vi isso na história da Márcia e eu vi isso na minha história também. Eu passei por muita coisa, mas eu fui mudando e eu vi que conforme eu ia mudando, a minha família também ia melhorando. Então, não é um acaso, né? Não é à toa. Com certeza, a minha energia estava, sim, edificando a energia da minha família. Até porque eu sou o buscador da família. Minha mãe, minha irmã, tem lá a fé delas, mas não são buscadores, eu que sou. E muitos de vocês são os buscadores, né, na casa de vocês. Então, confia, gente, porque tem muitas mães que chegam nessa egrégora e falam: Nossa, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso ajudar meu filho. Mas ela não tá olhando ela não tá se ajudando. E o filho nunca vai mudar se ela não mudar. E quantas histórias eu já vi de mães, é o maior exemplo que a gente tem aqui na egrégora, que mudaram elas. E os filhos, a família, mudou, sem ela precisar fazer nada. Então, isso é muito forte aqui nessa egrégora, tá? Ok, gente, hoje em dia o meu pai, ele é um homem completamente transformado. Ele era alcoólatra, era uma pessoa amargurada, raivosa, e meu avô era alcoólatra e passou pro meu pai, né? E hoje em dia ele não bebe mais, ele tá cuidando da saúde. Claro, ele já foi internado, foi parar no hospital, mesmo assim ele bebia,
mas enfim, hoje em dia ele não bebe mais. E ele é um doce de pessoa, sabe? Quando ele tá sóbrio, tem um coração, assim, maravilhoso, é uma pessoa ótima. E é muito gostoso isso, sabe? Porque na época foi muito difícil, mas hoje em dia, a gente passou por tudo que passou, mas hoje, sabe, vale a pena, sabe? Você passar. Então, se você está passando por algum processo, principalmente familiar, vale a pena você abrir mão. É, porque hoje em dia, as nossas conversas, às vezes, no WhatsApp, ele me liga, eu ligo para ele, duram uns 2 minutos, às vezes. Uns 2 minutos. Não tem muito assunto, às vezes. Mas nesses 2 minutos, sempre no finalzinho tem um eu te amo, sabe? E isso é muito gostoso. E faz lembrar que vale a pena, sabe? Você ser vulnerável, você se arriscar, vale a pena você não querer ter razão, e sim aceitar a pessoa como ela é, vale a pena cada esforço sobre acreditar no outro, porque nada é imutável, tudo pode se transformar, cada um tem a sua história, cada um tem as suas lições de aprendizados, né? Então, vale muito a pena. Carolina, é verdade, Lucas, a minha feminista está mais amorosa e sabendo conversar de forma mais passiva. Tudo porque eu corrigi isso em mim primeiro. Tá vendo, Carol? Perfeito. E vocês vão vendo que vai melhorando cada vez mais e mais. É consequência, é energia isso. Tá? É ação e reação, é energia. Então, a lição que a gente tem dessa história da minha vida é: o simples é o mais poderoso. Um simples eu te amo desencadeou a harmonia de um relacionamento que estava destruído, né? E, assim, uma coisa importante: meu pai errou muito com a família. Claro, não existe erro para a espiritualidade, né? Mas na nossa visão, ele errou muito. E isso, de alguma forma, tirou o direito dele de julgar alguém que errasse, de me julgar minha mãe, enfim, alguém que errasse. E quando isso acontece, quando as duas pessoas não estão ali nessa posição de julgamento uma da outra, tudo fica muito mais fácil, muito mais verdadeiro, porque elas podem se abrir e aí coisas incríveis acontecem. Então, todos querem ser aceitos, respeitados pelas suas escolhas, seja elas quais foram, no passado, no presente atual. Então, se hoje você tem algum problema relacionado à família ou de relacionamento, apenas seja verdadeiro, sabe? Se abre com a pessoa e seja verdadeiro, não se iniba, não tenha medo de ser vulnerável, sabe? Porque às vezes não, né? Vocês que são os buscadores, é vocês que precisam dar esse primeiro passo. Ser vulnerável e abrir a guarda para que as coisas aconteçam. E aí eu chego numa outra etapa da minha história, onde eu entrei para a faculdade, né? Saí lá do hospital, entrei na faculdade. E depois de todas essas emoções, né? Fui fazer matemática computacional. Tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Fazia numa universidade federal, era integral esse curso. Se eu me formasse, eu ia ganhar muito bem. Eu aprendi a programar, então eu sou programador. Nunca exerci, né? Mas poderia ser programador. E programador ganha muito bem, enfim. E a faculdade esse curso era muito reconhecido, porque era muito difícil também. Então eu estava no caminho ali que ia me dar muita grana. E profissionalmente seria ótimo. Mas foi uma fase muito interessante, porque eu aprendi muita coisa, desenvolvi um lado completamente do que eu trabalho hoje, né? E não me arrependo de nada. Eu saí depois de 2 anos e eu não sinto que eu perdi nada, não sinto que eu perdi 2 anos da minha vida naquela faculdade. Muito pelo contrário, foram 2 anos que eu aprendi muita coisa que eu carrego comigo até hoje. E assim, gente, eu fico pra morrer quando a pessoa vira pra mim e fala: eu perdi tanto tempo da minha vida naquele relacionamento, naquela faculdade, naquela coisa, naquela situação. Gente, não tem perda de tempo na nossa vida. Porque você tá na vida. Se você passou por uma determinada situação, você aprendeu alguma coisa, a vida te trouxe alguma lição, né? O que acontece é justamente isso. Perda de tempo. Quando a pessoa traz essa mentalidade, perda de tempo, você já pode saber que se você traz essa mentalidade, ou a pessoa, é porque a lição vai se repetir, porque não aprendeu a lição, não estava ali, não aceitou o processo, não estava ali integrado no processo, sabe? De verdade, aberto àquele processo. Então a lição vai se repetir até que ela aceite e aprenda o que aquela lição está trazendo para ela. Então, mais uma lição é que tudo é experiência, nada se perde, tudo se transforma. Valorize a sua história e tire as lições de aprendizado de cada etapa, cada experiência do seu passado, porque isso é muito, muito importante, tá? E aí, um pouco mais equilibrado, depois de ter feito muitas lições, mudado muitas coisas, mas ainda com muitas a trabalhar, né? A egrégora voltou na minha cidade e o meu sonho foi realizado. Foi um momento muito especial para mim. A vovó me convidou para trabalhar com a egrégora nos presenciais, né? Quando ela voltasse das próximas vezes. E assim, gente, foi, nossa, um dos melhores dias da minha vida. Como se as pecinhas começassem a se encaixar, tudo estava fazendo sentido. Nossa, foi mágico esse momento. E nessa época eu também entrei, porque minha mediunidade estava, né? E a vovó perguntou: você vai em algum local espiritual ou não? Então, minha mediunidade estava bem aflorada. E nessa época, mais ou menos aí, eu entrei numa gira, num desenvolvimento, num centro de Umbanda,
de Umbanda tradicional, eles se chamam de Umbanda branca, né? E quem não entende de Umbanda, gente, não se preocupa, tá? Só tô falando para quem entende aí, não se preocupa, isso não é importante. Mas aí o que aconteceu? Eu tava na Umbanda ali, eu entrei já, eu cheguei no centro e falei, olha, eu vim aqui porque eu quero me desenvolver. Eu falei que eu sou destinado, então eu já cheguei lá mandando a real. Falei, olha, tô aqui, eu quero me desenvolver, como é que eu faço para entrar pra gira? Porque eu cheguei, senti a energia do local, gostei e já falei, é aqui. Senti, sabe? Fui. E também, se não fosse eu saía, ia para outro, e assim ia. Eu sou assim, eu penso assim, razão, buscar soluções, né? E eu fiquei um tempo, pouco tempo, poucos meses nesse centro. E aí, o que aconteceu? Na segunda vez que eu fui trabalhar com a egrégora veio, a gente trabalhou, não tinha gira, então eu consegui trabalhar com a egrégora. E não falei nada com o meu dirigente espiritual, porque não tinha nada a ver, né? Eu tava lá ajudando com o reiki e tal, então não tinha nada a ver. Na segunda vez que eu fui trabalhar com a egrégora, batia com o mesmo dia da gira. E aí, o que aconteceu? O meu dirigente espiritual falou assim, ele impôs, né? Ou você fica aqui, ou você desenvolve com a vovó Maria Conga. 2 lugares não pode. Quando ele falou isso, mal sabia ele que quando ele terminou de falar, eu já tinha minha resposta. Minha opinião já estava formada. Porque era a egrégora. Não tinha como. Né? O que eu estava já um tempinho ali na gira, e assim, um dia de trabalho na egrégora, eu aprendi mais do que todos aqueles poucos meses que eu estava no centro. Então, assim, foi fantástico. Porque a egrégora, ela dá essa autonomia para nós, né? E, assim, quando eu estava no centro, os médios incorporavam e eu ficava parado, olhando. Porque eu não incorporava. Eu não sou médio de incorporação. Eles diziam que eu ia incorporar. Então, assim, tudo bem, tudo certo. Mas, assim, eu ficava lá, sendo que eu era reikiano. Eu podia ajudar as pessoas, eu podia fazer uma limpeza nas pessoas e ajudar o trabalho, né? Então, eu tinha muito a oferecer, mas ficava lá. E quando eu fui a primeira vez trabalhar com a egrégora, a Márcia já falou, olha, ali é a maca, tem os cristais, você coloca a pessoa na maca, faz o reiki, segue a sua intuição. E na época, eu comecei a atender as pessoas ali, né, na parte de limpeza, e aí a vovó me chamava de vez em quando para falar alguma coisa, ela falou assim, olha, eu nem sabia que eu era médium de psicografia, que eu tinha isso, né? Que aqui na egrégora a gente fala canalização, né, canalizar. E aí a vovó falou assim, olha, tem um mentor aí do seu lado que tá querendo escrever, pega um papel, uma caneta e começa a escrever mensagem pro povo. E aí entra o medo de novo, né? Tem gente que fala, nossa, não, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz e tal. Bloqueia. Acabou, bloqueou, já era. Eu não. Eu falei, nossa, fiquei surpreso, né? Eu não sabia daquilo. Eu falei, ok, vou pegar um papel, uma caneta e vou fazer. Aí eu já peguei um papel, uma caneta, aí conforme as pessoas iam entrando, aí eu ia colocando a marca, eu já comecei a escrever. Eu não sabia, não fazia ideia do que eu estava escrevendo, assim, no sentido de. Eu falava assim, eu acho que é da minha cabeça, mas eu vou ir, vou escrever. Se é aqui, se eu tô com a egrégora, eu tô parado, vamos lá, né? E assim ia, gente. É uma questão de você confiar. O reiki tem muito a ver com isso, você confiar nessa entrega. Você tem que se entregar para o processo, você tem que se entregar para a espiritualidade. Porque senão, não se firma nada de novo. Você não firma sua conexão espiritual. Vocês estão aqui no Reiki Terapia Real para se desenvolver, para desenvolver a sua autonomia espiritual, tá? Então vocês têm que se permitir, vocês têm que trazer essa entrega, assim como eu trouxe lá atrás. E mesmo achando que era coisa da minha cabeça, eu ia escrevendo ali. Falei, gente, eu confio em vocês, né? E espero que faça sentido a mensagem para as pessoas. Claro, fiquei inseguro? Sim. Primeira vez fazendo muito inseguro. Eu não tinha confiança ali, mas eu fiz. Isso que é importante vocês entenderem. Eu fiz, sabe? Eu me entreguei no processo. E aí tá, voltando para o centro, ele falou ou aqui ou lá. Decisão já definida. E aí tem uma coisa muito forte em mim, gente. Não tenta me segurar, sabe? Porque eu não nasci para ser preso, eu nunca concebi uma espiritualidade que prendesse ninguém. Por isso que quando eu cheguei na egrégora, fez tanto sentido. Eu falei, caraca, isso faz muito sentido, porque não prende ninguém. Traz autonomia, traz liberdade, sabe? E que todos possuem uma história, que todos possuem uma força espiritual dentro de si. E é exatamente isso que eu aprendi na egrégora, que a egrégora afirma. E aí, naquele dia, eu falei assim, sim, bem cigano, Cláudia, eu sou bem cigano. Naquele dia eu falei assim, essa é a minha última gira aqui. E aí era a vibração de Oxóssi, olha só, Oxóssi, né, que tem a ver com conhecimento, aquele que arrebanha as almas, que tem uma vibração muito forte nessa egrégora. E eu fiz aquela gira agradecendo, sabe? Foi uma das giras que eu tive mais conexão com o meu caboclo, com a energia de Oxóssi. E foi a minha última gira. E eu fui agradecendo, né, o espaço, e saí muito agradecido pela experiência que eu tive lá.
tá? Não fui ingrato, né? Nem nada, fui muito agradecido. Mas tem uma grande lição que a gente traz aqui. Se um caminho não está fazendo sentido para você, sai, sai, vai correr atrás do que te faz bem. Eu cansei de atender gente, até mesmo aluno, do Reiki, que tem esse dilema. E eu vou dar um exemplo, deixa eu só me ajeitar aqui. Eu vou dar um exemplo de uma aluna da minha primeira turma de Reiki. Não vou dizer quem é, depois for, né? Mas ela já nem tá mais na egrégora. Não sei se ela tá assistindo os vídeos, mas ela se afastou. Vocês vão entender aqui por quê. Foi a minha primeira aluna do Reiki, a terapia real, em 2018. Na época tinha a opção de fazer o curso comigo individual pelo Skype. Então eu acompanhava a pessoa, desenvolvia ali, né, assim, no ao vivo, só com ela. E eu lembro perfeitamente da história dela. Ela fazia parte do local espiritual, mas ela queria sair. Só que ela estava muito insegura, com dúvidas, né? E toda a aula do Reiki ela vinha com aquele mesmo dilema. Qual que era o resultado? Conversamos 300 milhões de vezes sobre isso e nada se resolveu. Porque ela estava presa aos apegos emocionais dela, né? Aos medos do que as pessoas iam dizer, da aprovação do outro, da desaprovação, né, do outro. Ai, mas eu vou ficar sem local espiritual. Ai, e os meus amiguinhos lá, o que eles vão dizer? E que não sei o quê. Então, tudo apego, tudo questões externas. Vocês conseguem perceber? Conseguem ver isso? Tudo questões externas. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que alguém assim vai conseguir desenvolver a sua autonomia espiritual? Não vai. Não tem como. Porque tanto que de todos os alunos que eu tive, ela foi a única que não teve resultados assim expressivos. Ela melhorou, a egrégora ajudou, mas assim, também tem um limite de atuação. Vocês vão aprender que o Reiki tem um limite. O Reiki e a egrégora tem esse limite de atuação. Então, assim, de todos os alunos, ela foi a que não foi para frente, né? E na época eu até fiquei assim, poxa, até conversei com a vovó, né? Minha primeira turma, eu falei, poxa, vó, tem essa aluna, tem essa situação e tal. Ela falou, meu filho, para com isso. Você não tem que carregar ninguém. É ela com o processo dela. E como foi os outros? Todos os outros mudaram. Mudaram de país, mudaram de vida, melhoraram financeiramente, melhoraram no relacionamento, viraram terapeutas, começaram a atender as pessoas. Ela falou, então, é normal. Uma em cada 100 pode ser que isso aconteça, mas depende da pessoa. Então, o seu trabalho você fez. O seu resultado é o quê? É você ter os resultados, os retornos financeiros pelo seu trabalho. Você está tendo retorno financeiro? Então tá tudo certo. E passar o conhecimento que você tem. A autorresponsabilidade é de cada um na mudança, né? Então, a gente volta para a primeira lição que a gente falou aqui, a autorresponsabilidade, né? E aí, gente, ela não mudou, sabe? Não tinha abertura, ela não estava aberta, estava muito apegada a tudo, enfim. E ela foi distanciando da egrégora, pouco a pouco. Hoje em dia, eu não sei se ela está participando das lives, não sei como tá. Eu sei que de curso ela se afastou, não fiquei mais sabendo dela. Então, pode ser que quando ela tiver a coragem de dar o salto corajoso, quando ela acionar uma mudança, né? Quem sabe ela retorna. Por isso que a vovó fala, se a egrégora não tá fazendo sentido, vai ver outra coisa e tal, uma hora volta, e assim que acontece, né? Porque a egrégora precisa dessa abertura para vocês mudarem, né? E o Reiki também. Vocês vão aprender sobre isso. E a gente tem mais uma lição, né? Já que a gente está descascando abacaxi da aluna aqui, uma coisa que ela fazia, que vocês nunca devem fazer, que é o seguinte, isso atrapalha o desenvolvimento espiritual de vocês. Pode parecer simples, mas atrapalha. Ela era aluna individual, né? Eu dava aulas pelo Skype, então tinha a hora marcada. E, gente, ela sempre se atrasava. Ela sempre esquecia da aula, se atrasava, e eu já tive que remarcar várias aulas com ela, então era bem estressante, sabe? Isso pesa o processo também, né? Eu me desprendo dele. Então, tá vendo? E aí a gente volta na questão, ó, vocês principalmente que são terapeutas, ou que vão se tornar terapeutas com esse curso, se você se doa demais para a pessoa, tem coisas que desgasta. Né? Então, com ela era muito desgastante, desprendia muita energia, porque eu atendia das 10 da manhã até 10 da noite, na época. Tinha um dia da semana, porque eram 2 dias da semana que eu atendia todos os alunos, né? Dava aula individual. Então, era de 10 às 10, porque tinha um aluno que o fuso horário era diferente e a gente começava a aula às 8. E eram 2 horas de aula, todos os alunos individuais. Era de 8 às 10, era de 10 às 10. Então, assim, para a pessoa não comparecer era bem desgastante. E aí tinha que repor depois. Então, assim, por isso que eu falo, gente, olha, se põe em primeiro lugar, valoriza o seu trabalho, valoriza a sua história e também mostra para a pessoa que ela tem que fazer a parte dela, né?
E sempre que eu abria o baralho cigano para ela, a espiritualidade falava, olha, você tem que cumprir o básico. Se você não cumprir com o básico, a espiritualidade não consegue te ajudar. Então, essa é uma lição importante também. Cumpra com o básico. E dá uma observada na sua vida, talvez algo que você precise melhorar, que você não está sentindo que esteja fluindo, vê se você não está cumprindo o básico. Porque às vezes você está... É o básico, só precisa ajustar o básico. E aí a coisa começa a fluir, tá? Carol, estou com um problema parecido. Estou com um projeto pequeno de autoconhecimento em grupo com outras duas moças. Elas aceitaram propostas, mas não se comprometem. Então, aí, olha que legal, né? Já é bom que você vai trazendo a lição aqui de tudo que eu tô falando, Carol. Eu acho que o problema sou eu. Então, aí, assim, como você tá com pessoas, você vai atrair a lição que você precisa, né? Então, observa em você como tá, qual a lição que você tá para aprender ali. Porque às vezes a gente é aquilo de querer carregar nas costas as pessoas. Então, pode ser que você esteja nessa lição. Ou pode ser que é a vida te mostrando assim, olha, o caminho é mais individual, é mais você com você mesmo, né? Então essas duas não vai dar muito certo não, né? Então você tem que ver o que a sua espiritualidade está dizendo para você em relação a essa lição, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar, tenta fazer. Eu tenho um amigo que eu sou super best friend assim, mas tem vezes que eu tento carregar ele não vem, e aí às vezes eu desapego, eu fico um tempo sem falar com ele, a gente volta, e às vezes eu consigo ajudar, não consigo. É assim, né? Depende também da abertura da outra pessoa. Tá, eu passei algo semelhante com um aluno. Ele começou a faltar sem justificar. Comecei a me perguntar se era culpa minha ou qual era a mensagem por trás disso. Eventualmente, preferi dispensar o aluno e me senti bem mais leve. Mesmo tendo impacto no financeiro, perdi o peso. E olha que legal, né, Tati? Agora você está com outros projetos, né? Então, é aquilo. Caiu da carroça? Deixa, porque é para o novo vir. E às vezes a gente precisa. Às vezes a gente precisa derrubar o velho da carroça, né? Porque a gente está carregando esse peso. Então você fez muito bem, Tati. Parabéns pela coragem, né, de falar não, isso não é para mim. Eu valorizo a minha história, eu valorizo o meu trabalho, eu acho que isso não é para mim. Então vou desapegar desse velho para o novo entrar. Você me mostrou algo agora que não estava vendo, Carol. Que bom, Carol. Que bom que já valeu a pena aqui e aprender alguma lição, né? Então vamos continuando. Aí, gente, aconteceu o grande chamado. Agora chegou o momento que depois de 2 anos na faculdade, eu decidi abruptamente me tornar terapeuta. E foi um momento, assim, do grande chamado. E uma curiosidade pro povão do mimimi, né? O que aconteceu? Quando eu decidi sair da faculdade, eu não consultei Márcia, não consultei vovó, até porque ia demorar um tempo até elas voltarem para Voltedon. Ou seja, eu tomei essa decisão por mim mesmo. E se eu fosse ouvir minha mãe, meu pai, minha avó, periquito, papagaio, mentor, não sei o quê, eu não ia sair da faculdade. Eu tomei uma decisão por mim. Era a minha verdade, era o caminho do meu coração, né? E eu tomei essa decisão, fui e fiz. Tem gente que até para espirrar tem que consultar um